Tem criança na missa? Vocês vêm sentar aqui pertinho de mim? Vamos rapidinho. Vamos sentando aqui. Tem mais alguém? Então vamos começar hoje. Chega mais, vamos esperar um pouquinho. Então, toda vez, como é de costume, antes de começar a missa, a gente conversa um pouquinho, não é assim? Todo domingo tem alguém aqui conversar com vocês. Então, hoje, a igreja está celebrando uma coisa muito importante. Alguém sabe me dizer o que é? Pentecostes. E alguém sabe me dizer o que é Pentecostes? Aí já é mais difícil, né? Alguém sabe? Você consegue vir aqui? Quando Jesus vai voltar para o céu? Sim. Alguém sabe dizer mais alguma coisa de Pentecostes? Então vamos começar a lembrar o que aconteceu. Quem estava reunido em algum lugar? Como era o nome desse lugar? Cenáculo, né? Cenáculo era o lugar onde eles se reuniam. Aí estavam os discípulos, Maria e Jesus. E aí o que aconteceu? O que aconteceu com os discípulos? Alguém lembra? Ou leu? Eles receberam o Espírito Santo, né? Por que será que eles receberam o Espírito Santo? Eles receberam o Espírito Santo, né, que eram os dons, né, que eram os 7 dons do Espírito Santo, para continuar a missão de Jesus. E hoje a igreja também está celebrando esse Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa, né? Olha, parece que a Páscoa foi ontem, né? Mas já faz 50 dias. E nós também recebemos o Espírito Santo para a gente continuar essa missão de Jesus. Não é importante a gente continuar essa missão de Jesus? Ou a gente não precisa? Quem acha que a gente precisa continuar a missão de Jesus? Levanta a mão. A gente precisa. E para a gente continuar essa missão de Jesus, a gente também precisa de uma ajuda. De quem a gente tem essa ajuda? De quem? O que os discípulos receberam? Espírito Santo. E o que a gente precisa para conseguir a missão de Jesus? Vamos, gente. Os discípulos receberam o Espírito Santo. E a gente? Será que a gente recebeu o Espírito Santo? Sim. Então, de quem a gente precisa da ajuda para a gente seguir a missão de Jesus? Todo mundo junto. Do Espírito Santo. E onde a gente recebeu o Espírito Santo? Batismo. Olha como vocês sabem. Então a gente recebeu o Espírito Santo no nosso batismo. E a gente recebeu quantos dons do Espírito Santo a gente recebeu no batismo? Eu já falei. Quantos? 7. E alguém lembra quais são os 7? Às vezes até eu esqueço, gente.
é uma colinha para não esquecer. Vamos lembrar quais são? Você me ajuda, tá? Não, um por um. Sabedoria. O que será que é sabedoria? Por que a gente precisa de sabedoria? Alguém sabe o que é sabedoria? Ó, vamos. Sabedoria. A gente precisa saber. Então a gente precisa saber o que é certo, o que é errado, para a gente seguir o caminho de Jesus, não é? Então a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, o que eu deixo de fazer para seguir esse caminho. Então a gente precisa de saber. Gente, vocês tomaram café? A gente precisa de saber. Sabedoria. Então vamos para o outro. O que a gente precisa? Entendimento. Então o que é entendimento? Entender, né? Então a gente precisa entender o que é as coisas de Deus, né? A gente precisa entender, ter esse entendimento para a gente saber quais são as verdades de Deus, né? Então a gente precisa entender. Então qual que é o dom? O segundo, entendimento. Conselho. O que será que é conselho? Às vezes a gente escuta, conselho é uma palavra que a gente escuta bastante, não é? O que será que é conselho? Quando alguém fala assim, vou te dar um conselho, o que a pessoa quer dizer? Uma ajuda, né? Falar assim, olha, isso é legal de fazer, isso não é legal de fazer, não é assim que a pessoa dá o conselho. Então o conselho é isso, para a gente poder discernir, né? O que é discernir? A gente saber o que é certo, o que é errado. Então quando alguém vem dizer assim, olha, eu vou te dar um conselho, a pessoa quer dizer assim, olha, eu vou dizer para você, isso não é legal de você fazer, não é assim? Se você quiser fazer, você faça, mas não vai dar bom. Não é assim que as pessoas falam? Então qual o dom que a gente precisa ter? Conselho. Qual que é o dom? Ciência. Ciência é para a gente saber, para a gente conseguir ver a presença de Deus em tudo que Ele criou. Né? A gente vê a presença de Deus nela, nele, nas flores, nos animais, né? Para que a gente possa ter essa ciência, né? Da gente enxergar a presença de Deus onde Ele está. Piedade. Então, piedade é para que a gente possa saber a vontade de Deus, né? Para que a gente possa ter essa humildade, da gente entender a vontade de Deus e para que a gente possa fazer essa vontade, né? Para que a gente possa ter essa boa vontade de fazer a vontade de Deus. Então, qual que é o outro dom que a gente acabou de falar? Piedade. Fortaleza. Esse vocês sabem o que é. Então, o que é fortaleza? Tenta desmembrar a palavra. Fortaleza. O que lembra? Ser forte. Então, a fortaleza é para que a gente possa ser forte. É fácil fazer as coisas de Deus? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Vocês acham? Eu não acho, não. Eu acho bem difícil fazer a vontade de Deus, né? Tem hora que é difícil, não é? A gente não precisa ter essa força, essa fortaleza para a gente seguir em frente. Tem hora que dá um desânimo, não é? Pelo menos acontece isso comigo, não acontece isso com vocês? Às vezes é difícil fazer sempre o que é certo, não é? Então, para a gente ter essa fortaleza, né? A gente ser forte e seguir sempre o caminho de Deus. Então, qual que é o ponto que a gente falou? Fortaleza.
de Deus. Quando a gente fala temor de Deus, é para ter medo de Deus? É? O que será que essa palavra temor de Deus se não é para ter medo? Vou dar um exemplo assim para vocês guardarem. Vocês têm medo dos pais de vocês? Você tem medo? Mas vamos descobrir que a palavra não é medo. Vamos lá. A gente não tem medo dos pais, a gente tem respeito. Viu a diferença de ter medo e ter respeito? Quando a gente tem medo, a gente fica assim, a gente quer ficar longe, distante. Você quer ficar longe, distante do seu pai? Você quer ficar bem perto? Então, descobriu a diferença de ter medo e ter respeito? Quando a gente tem medo, a gente quer ficar longe. Quando a gente respeita, a gente quer ficar pertinho. E a gente não quer ficar pertinho de Deus. Então, o temor de Deus é isso. Para que a gente tenha respeito, para que a gente ame a Deus e para que a gente possa ficar pertinho dele e fazer a vontade dele. Então, a gente recebeu, o que a gente recebeu no batismo, para a gente fechar a nossa conversa? O Espírito Santo. E através do Espírito Santo, a gente recebeu os dons, né? Que são 7 dons. Para a gente poder fazer o quê? A vontade de Deus e seguir a sua missão. Então, todo mundo entendeu o que a gente está celebrando hoje e o porquê? Então, o que a gente está celebrando hoje? Pentecostes. Então, agora a gente vai voltar para os nossos lugares e a gente vai prestar bastante atenção na missa.